Vai ficar 2 vídeos, porque o Davi foi mexer no ventilador e aí caiu a internet. Deixa eu ver onde a gente tava. Vamos lá. 2 Reis 23, 24. Fala assim: a fim de cumprir as leis escritas nos livros que Uquias, o grande sacerdote, havia achado no templo, o rei Josias retirou de Jerusalém o resto de Judá, todos os médiuns e adivinhos, e todos os deuses do lar, e os ídolos, e todos os objetos de adoração pagã. Ou seja, a gente estava falando de pirâmides, amuletos, pedrinhas de energia, ferradura, olho grego. O que mais que a gente estava falando? É pé de cabra que fala? Eu não sei. Todos aqueles objetos que a gente usa para sorte, aqueles objetos acabam sendo ídolos, né? Poste-ídolos, acabam sendo para magia, para simpatia. Aquele sal que a gente põe no nosso comércio, aquele sal grosso, com pimentinha, tudo aquilo acaba sendo um objeto para energias, forças, magia. E a magia vem da feitiçaria. Então, isso não é bom a gente ter nem dentro de casa, nem dentro do lar, nem no nosso comércio, nem em lugar nenhum. Nós precisamos confiar em Deus. E aí, não houve antes nenhum rei como ele que servisse a Deus o Senhor com todo o seu coração, mente e força, obedecendo a toda a lei de Moisés. E depois nunca houve outro rei igual a ele. Mas a ira terrível do Senhor havia sido provocada contra Judá por causa das coisas que o rei Manassés havia feito, e essa ira não havia passado. O Senhor disse: eu farei com Judá o mesmo que fiz com Israel. Expulsarei da minha presença o povo de Judá e rejeitarei Jerusalém, a cidade que escolhi, e o templo, o lugar onde eu disse que seria adorado. Então, Deus vai fazer isso depois que Josias morre, tá? Todas as outras coisas que o rei Josias fez estão escritas nas histórias do rei de Judá. Durante o reinado de Josias, Faraó Neco, rei do Egito, levou o seu exército até o rio Eufrates para ajudar o rei da Síria e foi morto na batalha. Os seus oficiais puseram o corpo dele num carro de guerra e o levaram de volta para Jerusalém, onde foi sepultado no seu túmulo. O povo de Judá escolheu Jeoacás, filho de Josias, e ungiu como rei no lugar do pai. A gente vai ver um negócio aqui muito sério, A gente vai ver em 2 Crônicas 35:20 fala assim. A gente vai pular para 2 Crônicas 35:20. Depois de tudo isso, quando Josias já havia acabado de pôr ordem no templo e o culto, o rei Neco do Egito marchou com o seu exército para lutar em Carquemes. O rei Neco... Crianças! Ó o barulho! Marchou com seu exército para lutar em Carquemes, que fica à beira do rio Eufrates. Josias saiu com seu exército para lutar contra ele. Mas Neco, então Josias, ele vai lutar contra o rei do Egito, Neco, né? O Neco é o rei do Egito. E o Josias vai lutar contra ele, mas essa guerra não é de Josias. Mas Neco lhe mandou a seguinte mensagem: rei de Judá, você não tem nada a ver com esta luta. Eu não vim lutar contra você, mas contra os meus inimigos. Meus inimigos, não contra você, contra os meus inimigos. E Deus, quem? Deus. Quem mandou? Deus. E Deus mandou com que eu me apresentasse. Deus está comigo. Portanto, se você lutar contra Deus, ele o destruirá. Simples. Você ama Deus.
você restaurou tudo que ele fez, né? Que no caso ele tinha restaurado a adoração, quebrado os ídolos. Você serve a Deus. Se Deus tá com o rei Neco lá, você vai lutar contra o rei Neco? Não é burrice? É burrice. É uma burrice. Mas Josias não voltou atrás. Ele não quis dar atenção ao aviso de Deus, que Deus estava dando por meio do rei Neco. Pelo contrário, ele se disfarçou e marchou para lutar contra o rei Neco no vale de Meguido. Os soldados egípcios atiraram flechas contra Josias, e ele gritou para os seus oficiais: estou gravemente ferido, tirem-me daqui. Os oficiais o tiraram do seu carro de guerra e o passaram para outro carro e o levaram para Jerusalém. Josias morreu e foi sepultado no túmulo dos reis. Todo o povo de Judá e de Jerusalém chorou a morte dele. O profeta Jeremias compôs uma lamentação em honra a Josias. Até hoje, os cantores e as cantoras cantam essa canção quando choram a morte de Josias. Já se tornou costume em Israel cantar essas canções, que se acham nas coleções de lamentações. Josias fez muitas outras coisas e praticou muitos atos de bondade em obediência a Deus, o Senhor. Tudo que ele fez desde o começo ao fim do seu reinado está escrito nas histórias dos reis de Judá. Era para ele morrer? Não. Ele ouviu que não era para fazer. Ele ouviu. Deus mandou na boca do próprio rei do Egito, né, o faraó do Egito, Neco, que Deus estava com ele, que ele ia subir, e não era contra Josias que ele ia lutar, era contra o outro povo. Mas ele, para ajudar o povo da Síria, né, o rei sírio, ele quis ajudar. Então ele ignorou completamente a mensagem que Deus mandou e foi para cima, morreu. O que nós precisamos fazer? Não ignore as mensagens que Deus mandar. Não ignore. Se Deus falou para não ir, não vai. Se Deus falou para não subir, não sobe. Se Deus falou para não comprar, não compra. Se Deus falou para você não. O que Deus falar para você não fazer, não faça. Deus falou que é para encerrar um assunto, encerra um assunto. Ouve a Deus. Porque a destruição muitas vezes vem na nossa vida exatamente por a gente ignorar essas mensagens que Deus nos manda. Ah, eu tô sentindo... Deixa eu te explicar uma coisa. Borboletas no estômago. Aquele frio na barriga que a gente sente num relacionamento, não é bom não. As pessoas associam as borboletas no estômago, o frio na barriga, com... emoção. Ai, é muito bom sentir isso quando eu tô conhecendo alguém. Não é não? Quando você vai numa montanha russa, o que você sente? Um frio na barriga. Por quê? Medo. Você pode sentir um medo no começo inicial de conhecer alguém, porque tudo é novo e tal. Mas o medo é sempre um alerta. Em 90% o medo é alerta. O natural é você conhecer alguém, ficar com essa sensação e depois você sentir paz. Geralmente relacionamentos que não te dão paz, que você tá sempre com uma tensa, com um sentimento, com aquela borboleta no estômago, com aquele frio na barriga. Ai, será que ele vai me ligar? Ai, será que eu fiz alguma coisa errada? Ai, liga o pisca-alerta, filha. Liga o pisca-alerta. É abuso. A maioria das coisas são abuso. Liga o pisca-alerta, filha. Você tem que sempre agradar. Você tem que sempre abrir mão das coisas. Você tem que sempre tá desdobrando, fazendo, acontecendo, correndo atrás. Liga o pisca-alerta. Fala bom dia, filha. Bom dia. Bom dia. Vai lá, depois a mamãe vai prender seu cabelo. Vai lá, vai. Prende, mãe. Eu vou prender. Você tem que sempre fazer acontecer. Liga o pisca-alerta, tá? Relacionamentos abusivos exigem o teu rim, teu fígado, tua vida, tua alma.
você acaba deixando o teu sangue na mesa. É o teu sangue que vai embora, literal. Isso quando não vai no feminicídio, né? Então, vai lá. Isso. Então, esse negócio de frio na barriga e tensão, no máximo foi porque você ficou emocionada ali no primeiro encontro, no máximo no segundo encontro. Depois tem que ter paz. Quando você não tem paz dentro de um relacionamento, quando você tá sempre tensa, quando você tem que sempre agradar, quando você tá sempre com ciúmes, não é normal uma pessoa ficar te causando ciúmes. Não é normal, pelo contrário, ela tem que te passar segurança. Se uma pessoa lhe provoca ciúmes, com mensagens, com pessoas, com rede social, com outras mulheres, liga o pisca-alerta, minha filha, sai fora disso, tá? Não é natural. Essa sensação, esse embrulho, essa coisa, isso é o teu organismo dizendo, corre, Bino, cilada, abuso, tá? Esse negócio de ficar causando ciúminho, ai, eu sou muito cotado, ai, eu sou muito desejado, ai, as mulheres estão sempre atrás de mim, olha as minhas redes sociais, no máximo ele tá curtindo o story de todo mundo, ele tá mandando mensaginha, no máximo as mulheres estão ali porque ele tá alimentando essa rede, alimentando os seus ciúmes. Ai, minha mulher é muito ciumenta. Que tipo de relacionamento você tem com ela que você faz ela se sentir assim? Porque geralmente mulheres muito ciumentas é porque o cara, ele traz um nível de insegurança muito grande para a mulher. Ele traz um nível de estresse para essa mulher muito grande, ela não se sente segura. Geralmente as mulheres a maioria não é ciumenta, a maioria não tem segurança dentro do relacionamento. Oi, bom dia, que Deus te abençoe, tá? Em nome de Jesus. Já estamos tarde, já 9h05. Geralmente, não é que essa mulher é louca. Ah, minha mulher é muito ciumenta. Ai, minha mulher não pode... Olha, eu não posso conversar com ninguém. Será? Será que essa mulher não vive em constante tensão porque esse homem não traz segurança para ela? Será que esse relacionamento não é extremamente abusivo da parte desse homem, que a deixa insegura, que traz mensagens ali na rede social, que traz ali, tá sempre observando as mulheres em volta, principalmente com rede social hoje em dia, né? Que faz revelações a respeito do corpo, do jeito, das amigas dela, né? Das mulheres que frequentam a academia, das mulheres que ele vê na rua, desmerece o corpo da mulher, desmerece alguma coisa na própria esposa. E aí, obviamente, que esses ciúmes dela não é ciúmes, é insegurança. Então, se você começou um relacionamento e você tá com esse frio na barriga, cilada, Bino. Corre. Corre. Você começou um relacionamento, já passou os primeiros encontros, não é normal você sentir frio na barriga e borboletas no estômago. Não é normal você ficar com a sensação de insegurança. Se você tá insegura, é porque esse cara tá te deixando insegura. No quê? Por quê? Começa a avaliar e perceber. Porque o normal é você sentir paz. Você tem que sentir paz. Se você não sente paz, imagina você casada com um estrupício desse. O quanto que a sua vida vai ser perturbada diariamente. Suas emoções, o quanto que você vai se desencaixar de você para tentar encaixar na vida do outro, pisando em ovos, com medo de falar algo e a pessoa explodir. É do nada, né? Aí você corrige, isso aqui eu não posso falar. Aí o cão, qualquer outra coisa, explode. Eu tô tomando banho. Não, vai lá, vai. Então cuidado. Cuidado com os teus filhos,
Cuidado com você, tá? E se você vive com uma pessoa assim, abusiva, se calça para você sair de um relacionamento abusivo. Porque relacionamentos abusivos nos pegam pelos filhos, nos pegam pela carência, o desespero de ficar só, a gente perde a nossa identidade, então a gente tem medo de ficar só. Nos pega pela situação financeira. Se calce financeiramente. Aprenda a ganhar um dinheiro por fora se você trabalha só em casa. Aprenda a guardar esse dinheiro como estabilidade. Guarda esse dinheiro numa conta que ninguém vê se você sofre um relacionamento abusivo. Aprenda a fazer mais dinheiro e a guardar o seu dinheirinho para você ter um pé de meia, para você poder sair disso aí. Porque sair de um relacionamento abusivo não é fácil. Você tem que aprender quem é esse cara. Ele é narcisista, você tem que estudar sobre narcisismo. Você tem que aprender os comportamentos, como se blindar disso. Se estruturar financeiramente para você sair e sofrer o mínimo possível, porque você vai sofrer. Depois que você estiver lá fora, você ainda vai sofrer muito, porque esse cão não vai te deixar sossegado, esse cão vai te humilhar, esse cão vai falar mal de você para todo mundo, esse cão ele vai te perturbar com seus filhos, se você tiver filhos, vai usar as crianças, tá? Esse cão ele vai tentar de todas as formas te ofender, te agredir psicologicamente, tá? Essa pessoa ela não vai te deixar em paz, tranquilamente. Se você puder ter um contato zero, nem encostar nessa pessoa, melhor pra você. Porque essa pessoa, ela vai tentar de todas as formas te atingir, chegar perto de você. Depois que ela não consegue te atingir mais, ela vai tentar chegar perto de você. Ela vai tentar de todas as formas, todas possíveis, todas imagináveis. Então, cuidado, se proteja, para que você não volte e seja pior, porque sempre é pior depois que você volta, sempre é pior, tá? E se você apoiou, sai fora, porque você pode morrer. Você pode morrer com uma pessoa dessa, tá? Caixão e vela preta. E se acaso você saiu fora, se proteja financeiramente, se proteja emocionalmente, corte todas as relações, todos os contatos, que eles parecem povo, sabe? Meio que cercando por todos os lados. Cuidado. Cuidado com pessoas abusivas, tá? Deus te abençoe, bom dia. E não se envolva nas guerras que não são suas. Ouça Deus. Não se envolva naquilo que não é pra você. Você quer orar pelos outros? Pergunta a Deus se você pode orar. Que às vezes a pessoa tá passando por uma batalha que ela tem que passar para ela aprender alguma coisa, tá? Às vezes você quer ajudar um parente, mas o parente tem que aprender a caminhar com as pernas dele. Então assim, tudo que você for se envolver, as guerras que você for escolher na sua vida, pergunta a Deus se você pode, tá? Não se envolva em briga dos outros. Não mexe com a briga dos outros. A gente toma partido, né? Toma partido dos amigos, toma partido dos familiares. Calma. Tudo tem 3 lados. O lado daquele que contou, o lado daquele que não contou e ainda um lado seu de olhar a situação. Essa escova aí amarela. Tudo tem 3 lados. Tem o lado de quem contou, tem o lado de quem tá contando ou não contou ainda. E ainda tem um terceiro lado, que de fato como as coisas aconteceram. Porque como esse conta é como ele sentiu, como esse conta é como ele sentiu. E ainda tem um fato, o objeto que aconteceu de verdade. Então não se envolva em guerra das pessoas. Cuidado. Cuidado com gente abusiva. Cuidado com os teus filhos. Cuidado com os teus relacionamentos. Não entre em relacionamento por carência. Você tem uma tendência a ficar propensa a abusadores. Cuidado com gente abusiva. Eles te enredam, tiram o teu brilho, apagam você. E quando você vê, só sobrou os cabos. Até você voltar a brilhar, ó.
Ó, tá? Deus te abençoe, bom dia, fiquem com Deus, tá? Porque com Deus é sempre melhor. Tchau.